Rapaz, o que mais tem nesse mundo é gente fofoqueira. Não é verdade? Gente que adora falar mal dos outros. Mas confessa. Você também gosta de falar mal do outro, né? Pois é. Essa coisa de falar mal não é exclusividade do nosso dia a dia, da nossa comunicação. Isso também acontece na literatura. Onde? Já ouviu falar de sátira? Não? Então vou ouvir falar depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Professor Raimundo Poeta na área. Já se inscreveram no canal? Ó, se inscreve, gente. Deixa os comentários, tira suas dúvidas. Aproveita para dar aquele joinha. E se você tiver inscrito, clica no sininho. E aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ter notificação para receber essas informações, tá certo? Mas vamos lá. Hoje vamos falar das cantigas satíricas. Nós já falamos anteriormente das cantigas líricas, né? E das cantigas do contexto histórico do trovadorismo. E nós falamos que haviam duas cantigas líricas, dois modelos de cantigas líricas, que são as cantigas de amor e cantigas de amigo. A cantiga de amor tem a característica do lírico masculino, modelo provençal. A cantiga de amigo é aquela que tem um modelo popular, é aquela que usa refrão, paralelismo, é aquela que fala da saudade da mulher pelo amado que partiu. Então, gente, até aí a gente só viu coisas bonitinhas, enfeitadas, né? Agora a coisa pega. Porque assim, gente, como eu falei no início do vídeo, falar mal do outro é algo costumais do indivíduo humano. É algo que sempre o ser humano fez. E obviamente que a literatura, como a gente viu, que é a arte expressa por palavras, e por ser um produto cultural, ela repercute o que o homem quer dizer, o que o homem fala, ela porventura também vai utilizar a crítica, vai utilizar a acidez, ela vai utilizar um tom denunciativo, um tom irônico e também debochado para falar do indivíduo humano, principalmente se trata de uma pessoa que você não vai muito com a cara. Então a sátira, ela tem esse papel. Em qualquer momento da literatura você vai encontrar autores que vão trazer características satíricas. Por exemplo, no Barroco você vai ter aqui no Brasil Gregório de Matos. Quando você chega lá no Arcadismo, em Portugal, você tem o Manuel Maria Barbosa do Bocage, que tem características satíricas. No Brasil você tem o Tomás Antônio Gonzaga, Cartas Chilenas. Você vai encontrar também isso no realismo. O próprio Machado de Assis tem aquela ironia, aquele deboche com as classes elitizadas da corte do Rio de Janeiro, aquela crítica velada à classe média carioca, né, lá do século XIX. Na contemporaneidade, na literatura moderna, você tem inúmeros exemplos. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Jorge Amado, Vinícius de Moraes. Você encontra a poesia marginal, né, a poesia mimeógrafa. Então, o texto satírico ele vai ser uma constante literária, uma constante de manifestação cultural, de manifestação literária. Então é óbvio que a gente vai acabar encontrando esse tipo de texto muitas vezes na nossa literatura, tá certo? Porém, entretanto, contudo, todavia, nosso foco é trovadorismo, que corresponde ao período entre os séculos XII ao século XIV, ou seja, a Baixa Idade Média, que a gente já falou bastante aqui sobre a questão da hierarquização, daquela piramidezinha que eu coloquei, sobre a questão de como era uma sociedade feudal, baseada na propriedade de terra, na relação do suzerano do vassalo e por aí vai. Mas, é aí que vem a grande questão. Gente, por mais que uma sociedade tenha lá seu momento de apogeu, de tranquilidade, sempre vai existir a necessidade de criticar. Ainda mais numa sociedade que era essencialmente motivada por interesses de propriedade, interesses bélicos como a sociedade medieval. Então, automaticamente, a crítica ela vai aparecer de uma forma quase que, vamos dizer assim, instantânea, tá certo? Então ela vai ter uma crítica a todo momento, essa crítica vai aparecer de forma muito constante dentro do texto literário medievalismo. E aí você vai me perguntar, tá professor, beleza, eu já entendi que existe ali gente falando mal do outro por meio de poesia. Mas como é que isso se manifestava? Bom, principalmente entre os compositores de baixas classes. Lembre que existiam os trovadores e os segrés, que geralmente eles eram pertencentes ali à alta nobreza e à baixa nobreza, mas você tinha também cantadores que eram de origem popular, né? Que vinham dos vilões ou então vinham dos camponeses, né? Algum que havia conseguido prosperar ali dentro daquela estrutura muito rígida da sociedade medieval. Então, por conta disso, a gente vai ter aqui alguns compositores, principalmente os jograis e os menestréis,
entre essas pessoas a gente vai perceber que vai existir algumas críticas sociais. Mas cuidado, viu? Se vier uma pergunta numa prova dizendo assim, que as cantigas satíricas são exclusivamente oriundas de classes mais baixas para classes mais altas, essa pergunta está errada, essa resposta está errada. Por quê? Por um simples motivo, porque não é uma constante. Sim, haviam trovadores da nobreza, haviam trovadores, haviam segréis que compunham também cantigas de tom satírico. Só que o que acontece? Existiam dois tipos de cantigas satíricas. E é importante que a gente entenda a diferença entre elas, porque é bem sutil, mas é fácil de compreender. Haviam as cantigas de escárnio e haviam as cantigas de maldizer. Meus filhos, meus amores, qual a diferença entre a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer? Vou explicar aqui agora. A cantiga de escárnio é aquela crítica mais suave, aquela crítica mais tranquila, aquela crítica menos agressiva, vamos colocar assim. É uma crítica indireta, ou seja, ela não fala diretamente ao interlocutor, ela não ataca diretamente o interlocutor, ela vai ali de uma forma muito sutil, ela vai de forma muito suave, ela não entra diretamente em quem é a pessoa que está sendo acusada. Por isso você vai perceber que essa pessoa ou é identificada por um apelido, ou é identificada por adjetivos, ou simplesmente é identificada pelo grupo social em que ela está inserido dentro da sociedade medieval. Como exemplo, nós podemos citar para vocês essa famosa cantiga de escárnio que todo livro traz e que é um exemplo muito tranquilo. Olho na tela. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como quero louvar, dona feia, velha e sandia. Traduzindo isso aqui, basicamente ele está dizendo o seguinte, olha aí a tradução na tela. Ai, sua feia, dona feia, né? A senhora veio se queixar de que eu nunca fiz algo sobre a senhora no meu cantar. Mas agora eu quero fazer um cantar em que eu poderei te louvar toda hora. E verás como quero te louvar, dona feia, velha e maluca. Olha só, gente, nessa cantiga, em primeiro lugar, você não sabe quem é a tal da dona feia, velha e sandia. Você só sabe que existe ali uma tal de dona feia. Ficou enchendo o saco dele para poder fazer o quê? Uma composição. E nessa brincadeira, nessa história, o cara se encheu tanto disso aí, que ele resolveu fazer uma cantiga dizendo assim, não, vou agora louvar a senhora, como a senhora merece. A senhora é uma dona velha, feia e maluca. Então eu vou falar disso dentro desse texto. Então é um texto em que você não identifica diretamente o alvo, você sabe apenas que se trata de uma mulher, mas não sabe a classe social dela, deduz-se que é alguém de uma classe superior, porque ele trata como dona, tá certo? Você percebe claramente que não é uma mulher muito sã, não é uma mulher muito bonita, porque obviamente não é interesse dele. Então você percebe que a cantiga de escárnio ela é meio que um contraponto da cantiga de amor. Lembra quando eu falei pra vocês que muita gente acha que a cantiga da Ribeirinha é uma cantiga de escárnio, né? Porque ela tem ali um tom tanto quanto irônico em alguns aspectos. Gente, o que acontece é o quê? Que na cantiga da Ribeirinha você encontra em alguns momentos o cara, diante da impossibilidade de amor, ele cita o fato de que essa mulher é amante de um outro homem, né? A dona Maria Paz Ribeiro. Então o que acontece? Aquilo é uma forma que ele utiliza para criticar. Mas se você olhar o todo do texto, a predominância do texto, você vai ver que o texto é uma cantiga de amor. Não é o caso dessa cantiga que a gente acabou de ler, que é Dona Feia, Velha e Sandia. Essa é literalmente uma cantiga de escárnio, porque utiliza um adjetivo, na verdade 3 adjetivos para identificar, velha, feia e maluca, né? Velha, feia, sandia. Ele utiliza também referências indiretas a essa pessoa, porque você sabe ali que é uma dona, você não tem ideia de quem é essa criatura, tá certo? E principalmente você não tem noção verdadeiramente do que ele quer dizer no texto, tá certo? Agora vamos falar do outro contraponto, que são as cantigas de maldizer. E o nome maldizer a gente pode pegar e traduzir para um termo mais contemporâneo como o seguinte: é uma cantiga ofensiva. E se eu digo que ela é ofensiva, literalmente ela é uma cantiga que você vai ter um ataque direto, você vai identificar quem é o alvo, quem é a pessoa a quem ele se refere, ele vai dizer literalmente o nome dessa pessoa. E muitas vezes nessa cantiga vai aparecer algumas palavras um tanto quanto agressivas, até palavrões, pode-se dizer assim, tá? Então pense, por exemplo, quando alguém... Vocês já viram no seu bairro uma briga? Geralmente as pessoas perdem tanto a sanidade, né, que elas começam a atacar com palavras ofensivas o outro, né?
E aí começam a xingar um ao outro. Então, basicamente, a cantiga de maldizer, ela vai pegar essas palavras ofensivas e vai jogar dentro do texto e literalmente vai atacar, né, a pessoa que está ali sendo o alvo daquela crítica. Como a gente vai ver nesse texto agora que pinta na sua tela. Marinha, o teu folgar tenho eu por desacertado e ando maravilhado de te não ver rebentar. Pois tapo com esta minha boca a tua boca, Marinha, e com este nariz meu tapo eu, Marinha, o teu. Com as mãos tapo as orelhas, os olhos e as sobrancelhas, tapo-te ao primeiro sono, com a minha pissa o teu corno. E como o faz nenhum, com os colhões te tapo o pi e não rebentas, Marinha. Gente, essa cantiga tá, acho que bem clara, né? Primeiro que essa versão aí eu já peguei a versão parafraseada em português atual, não peguei a versão em galego-português, para ficar até mais fácil para vocês entenderem, né? E essa palavra aí que vocês viram, monossílabo, né? Ela lá em Portugal é quase que usual para se referir à bunda. Mas mesmo assim a cantiga é muito agressiva. Verdadeiramente, você identifica quem é o cara, o tal do Marinha, né? Que obviamente ninguém sabe, quem deve saber é o autor, o Alfonso Arais, né, que é o autor dessa cantiga. Então, obviamente que a gente não tem ideia de quem seja a pessoa, mas lá naquela sociedade todo mundo sabia. Então, quando o cara ia ler aquela cantiga, ele já dizia o nome do cara e todo mundo começava a fazer troço. Obviamente que a gente pensa hoje nesse painel e fica imaginando, mas velho, o cara não sofria nenhum tipo de vingança, de vendetta, né? Nenhum tipo de ataque porque tinha feito uma cantiga assim, uma cantiga satírica desse tipo, de escárnio, de maldizer. Velho, eu não sei dizer, mas provavelmente sim, né? Devia ter assim algum tipo de represália. Mas eu não vou aqui conjecturar o que poderia acontecer. Mas assim, eu acho que o cara tinha que ter muitas costas, tinha que ter costas quentes para poder fazer uma cantiga desse tipo. Ele precisava ter realmente ali uma proteção para poder fazer uma cantiga desse tipo, tá? Então ele não fazia a coisa assim meio que na loteria, eu vou colocar desse jeito, sabe? Ele pega um tiro ousado, né? E como a gente já viu nos vídeos anteriores, toda a sociedade tem o seu safadinho, né? Então, obviamente, tinha aquela galera que gostava mesmo de aprontar, de ficar apontando o dedo pro outro e de sacanear, né? Literalmente falando. Então, logicamente que a gente vai encontrar muito isso no decorrer da história da literatura. Tá certo, meus filhos, meus amores? Galera, então com isso nós terminamos a parte de cantigas medievais. E na próxima aula a gente vai falar sobre as novelas de cavalaria, tá certo? A gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço, professor Raimundo Poeta, e a gente se vê. Tchau!